De insatisfeita na carreira, a descoberta de um novo potencial e novos projetos em andamento. Então, eu estou aqui hoje com a Gabriele Nogueira, minha mentorada querida. A gente concluiu o projeto dela, né, a mentoria dela, na semana passada. E ela está aqui para contar para a gente como que ela veio, como que ela saiu do processo e como que foi essa nossa vivência juntas durante esses 3 meses de acompanhamento, né? Então, Gabi, queria que você comentasse um pouco o que você faz hoje, né? Qual que é a sua formação, o que fez você buscar a mentoria, o que você esperava conquistar, aprender com a mentoria, e como que foi, né, esse início? Como que foi o início dessa jornada, o seu processo de decisão? Bom, eu sou engenheira florestal, então eu estava muito focada nessa parte da minha carreira, mas ao mesmo tempo eu não estava conseguindo encontrar o brilho nos olhos, assim, enquanto eu trabalhava. Estava num lugar bom, assim, fazendo as coisas que eu gosto, mas ainda sentindo falta alguma coisa, sabe? E quando eu vi os seus stories, a sua mentoria, eu falei assim, eu acho que eu preciso disso. E aí, nesse processo, a gente foi descobrindo pontos muito positivos meus, coisas que eu deixei muito para trás, que eu queria resgatar, coisas que fizeram eu ver o quanto é importante para mim, o quanto eu me sentia viva fazendo as coisas. E isso me fez repensar em toda a carreira, o que eu realmente quero estudar, onde eu quero me formar, qual é o meu futuro. Ainda é tudo um projeto, né? Ainda a gente está nos primeiros passinhos, mas já me deu muito gás. A mentoria me deu muito gás. Muitas vezes eu ficava assim, até noiada de ansiedade, assim, falava, meu Deus, eu preciso ver isso, eu preciso fazer essas coisas, fazer acontecer, sabe? Porque quando você vê que tem ali um norte, o seu sonho, uma coisa que faz seus olhos brilhar, você vai com muita motivação. Então foi isso que eu senti, que eu precisava agarrar com todas as forças. Uhum. E uma coisa que você falou no começo, né, sobre o trabalho. Então, hoje você é engenheira florestal e muitas pessoas às vezes têm essa ideia de buscar uma transição de carreira só quando já está naquilo que eu falo que é o limiar da dor, né? Então, a pessoa já está ou passando por um burnout ou quase a essa Uhum. beira, ou passou por alguma questão muito desafiadora ali dentro, teve uma decepção muito grande ou foi mandada embora sem esperar. Mas eu acho que você veio num outro momento, né? Então, acho que você Sim. despertou antes para esse lugar de assim, tá tudo bem, né? Se Uhum. alguém me perguntar, eu vou falar que tá tudo bem, porque eu tô dentro da minha zona de conforto, né? Tô fazendo uma coisa que eu domino, mas foi realmente buscar esse brilho nos olhos. E eu acho que às vezes a gente se acostuma a viver sem esse brilho nos olhos, achando que trabalhar é assim mesmo, né? Só porque é Uhum. trabalho, não tem obrigação de nos fazer feliz. Realmente não tem obrigação de nos fazer feliz, né? Quem precisa nos fazer feliz somos nós. Mas é uma coisa que contribui muito para o nosso estado emocional, né? Então, acho que foi muito legal você ter despertado para isso antes que isso tivesse virado realmente um problema maior, né? Sim, com certeza. É realmente isso. É, eu me descobri também na engenharia florestal, não é algo que eu não goste, que eu não suporto. Eu gosto muito, tem umas áreas muito importantes e boas, mas eu Uhum, vi que talvez o meu foco tem que ser em outro lugar. Então, eu precisava disso, sabe? Eu tô bem, eu tô estável, assim, mas é isso. Falta aquele brilho nos olhos pra gente conseguir se animar mais no trabalho, sabe? Eu acho que o trabalho já é cansativo e a gente precisa de um gás. Tipo, eu vou acordar, eu vou pra lá porque eu preciso disso, eu quero fazer isso. uhum. E aquilo do a gente trabalhou também os seus valores de vida, né? Então, para Hum, descobrir um pouco mais o que era sucesso para você, o que era realização, o que era qualidade de vida, porque às vezes a gente está incomodada com uma situação, mas a gente não consegue nem saber o que de fato está nos incomodando naquela situação, né? Então, a gente trabalhou bem isso do dentro do seu trabalho, o que realmente te incomoda? É a área, é a empresa onde você está, é o modelo de trabalho, é o fato de ser presencial, qual que é de fato o problema? Porque às vezes a gente generaliza muito algumas sim. questões, né? E não consegue trazer foco para a raiz do problema. E aí fica muito difícil.
vê muitos casos de pessoas, às vezes, migrando, mas de uma forma um pouco mais superficial, e às vezes o problema está ali na raiz, e é por isso que mesmo que ela vá fazer alguma coisa, ainda assim ela não se identifica, ainda assim ela não vê que está progredindo, isso afeta até a autoconfiança, porque ela não se sente capaz de realmente fazer algo que de fato vai transformar a vida dela. Então, acho que foi um processo muito cuidadoso nesse lado também, né? Porque uma das coisas que mapeou entre os seus valores foi a questão da estabilidade, né? Então, a estabilidade, a organização financeira são pilares importantes para você. Então, a sua transição de carreira, naturalmente, não pode ser uma transição de carreira assim, da noite para o dia, vou, né, ter que sair do que eu tô e vou começar outra coisa do zero, né? Então, é um processo que está sendo gradual. E eu falo da importância da gente respeitar esses processos, até para você não se frustrar com você mesma, né? Exatamente isso. Porque se eu acho que se eu mudasse bruscamente, é isso, eu quero mudar e ponto, eu acho que eu ia ficar muito mais infeliz. Então, tem que ser algo assim, muito pezinhos de formigas, assim, sabe? Assim. Senão a gente coloca nessa área nova, né, nessa carreira nova que você quer ter um peso muito grande logo de cara. Às vezes você se frustra, começa a achar que não deveria ter tomado essa decisão, que não era a decisão mais acertada, enfim. E aí você falou, eu anotei aqui, sobre o potencial, né? Quais foram os potenciais seus que você acha que estavam meio adormecidos e que a gente ajudou a resgatar? Eu resgatei a primeira parte da escrita, que eu me movi com isso, que era algo que eu queria muito voltar a fazer, a me engajar, parte da leitura, o planejamento, nossa, isso foi muito importante, que eu comecei a planejar melhor as minhas coisas, minha agenda, o que eu tenho que fazer, que horas eu tenho que fazer, delimitar, né, alguns descansos, o que me traz de volta para a vida mesmo, assim, sabe? Esses momentos de respiro. Então, isso foi bastante importante. Eu acho que esses pontos aqui é o que eu penso mais, que eu voltei, assim, sabe? Resgatar aquela Gabriele, tipo, da adolescência, infância, que tinha mais sonhos, assim. Sim. Às vezes a gente olha para a vida adulta como agora não dá mais tempo, né? Agora eu sou adulta, agora trabalho é trabalho, lazer é lazer, e quando dá, senão eu não coloco na minha vida, hobby, então, né? Quem é que tem um hobby, né? Eu acho que está cada vez mais difícil, ainda bem que por outro lado eu vejo a gente ganhando mais consciência sobre a importância disso. E outra coisa que foi muito única no seu processo é que você está numa área que é a engenharia florestal, e o seu potencial está muito ligado com uma área muito diferente, né, dessa, né, da engenharia florestal, que é a escrita, a literatura, enfim, tudo que a gente está descobrindo, né, que eu acho que é um processo vivo. Então, não seria uma transição que, de fato, a gente conseguiria fazer da noite para o dia, né, porque são muito diferentes entre si, que naturalmente vão precisar de um pouco mais de tempo de amadurecimento, de algum curso, de alguma coisa, como você já está buscando, já está fazendo, mas não é por isso que hoje você já não consegue encaixar essas coisas na sua vida. Porque senão a gente também cai muito naquela ideia de falar, não, é um potencial, mas está muito distante de mim, nunca vou conseguir ter isso na minha vida, nunca vou conseguir trabalhar com isso, mas tá. Se hoje você ainda não consegue que isso seja a sua profissão, o que isso pode estar na sua vida, né? Porque quando a gente se aproxima do nosso potencial, a gente se sente mais realizado, a gente faz atividades que nos devolvem energia. Então, se a gente não sabe qual que é o nosso potencial, a gente corre o risco de se sentir uma pessoa menor, né? Até mediana, de uma certa maneira, uma pessoa que tem uma super habilidade, não tem um diferencial, e eu acho que é importante você tanto conhecer para não ter mais esse sentimento de insegurança, quanto se apropriar. E acho que a gente conseguiu fazer isso dessa maneira, porque o que eu vejo muito também, as pessoas irem muito para um outro extremo, do tipo, só vou conseguir, de fato, trabalhar meu potencial se isso for a minha profissão. E não necessariamente. Sim. Hoje você está conseguindo trazer a escrita e a leitura para a sua vida, e está cabendo na sua vida, apesar de você já ter uma rotina muito corrida, né? Exatamente. Tô conseguindo encaixar ali naqueles momentinhos, mas fazendo acontecer, sabe? Isso que era o principal, quando eu vendi a mentoria, era porque eu queria fazer acontecer, eu queria que deslanchasse, sabe? Para eu sentir um rumo melhor na vida, né? Essa sensação de que você tá no caminho, né? Eu acho que
muitas vezes a frustração principal não é nem que está demorando, né? Porque alguns processos eles vão levar mais tempo, mas é aquela incerteza de será que eu estou no caminho? Porque a gente às vezes não tem nem clareza de qual que é o ponto B, né? Que a gente quer chegar. Sim. Às vezes a gente não tem nem clareza de qual que é o ponto A, de onde a gente está, né? E muitas vezes a gente fica andando em círculos naquele ponto A, sem de fato estar fazendo o que precisa ser feito para chegar naquele ponto B, né? Então, acho que a ideia foi te estimular nesse sentido. E outra coisa que eu anotei aqui, né, é a questão da autorresponsabilidade, né? Então, a gente falou muito também no seu processo sobre você ser a responsável pela sua carreira, né? De você Uhum. pensar sua carreira como algo muito maior do que a empresa onde você está hoje, né? Então, continuar evoluindo, né? Olhar para o trabalho que você está hoje e aproveitar oportunidades de fazer coisas diferentes nesse trabalho de hoje, já que é lá que você está, né? Até para você ver esse trabalho que hoje não te preenche totalmente, mas com mais leveza e não com tanto peso, né? Então, como que tem sido, assim, o seu dia a dia no trabalho hoje? O que que você acha que tem te ajudado a se manter ali naquele trabalho mais firme, mais centrada, mais estável emocionalmente até do que quando a gente começou? A mentoria também me ajudou muito nessa parte de saber mais sobre a minha função. Então, eu consegui delimitar mais as coisas, né? Eu comecei a pontuar algumas atividades que é para eu fazer ou que é para eu delegar. Então, me ajudou até nesse processo de liderança. Então, que eu tinha dificuldades. Então, eu consegui como fala? Tirar um pouco de trabalho só meu e passar um pouco para os outros. E isso me deu mais tempo, mais flexibilidade para eu resolver outros problemas, para eu pensar, para não acumular trabalho, não levar para casa. Então, eu consegui cumprir aqueles meus horários no trabalho, e a partir do momento que acabou meu turno ali, eu vou para casa e vou fazendo minhas coisas. Então, fez render o meu tempo, né? Eu Uhum, não fico mais além do que é meu tempo. Quando é necessário, por algum motivo, ok. Mas eu aprendi, como fala, a ser mais ágil nas coisas, né? Ter mais essa postura que mudou uhum. muito. Então, isso fez não ficar tão desgastante o trabalho, não ser uma coisa que eu tô de saco cheio. Então, eu consegui equilibrar os pratinhos. Uhum. Como a gente já falou uma vez, então eu me senti melhor, né? Eu consigo lá no trabalho me desenvolver, conversar com as pessoas, fazer o que é meu trabalho de fato, e também chegar na minha casa e fazer as minhas atividades, o que vai me engrandecer para o meu novo rumo, meu novo trabalho, ou alguma coisa de lazer mesmo que eu goste. Ai, que orgulho. Porque foi nada, né? Eu lembro quando a gente começou que você estava assumindo muitas funções que não eram suas. Você não estava delegando coisas que não eram para você fazer, e aí, naturalmente, não ia sobrar energia, né? Muitas vezes a gente olha muito só para o tempo, né? Então, tá, separei um bloco de tempo aqui na minha agenda. Então, a partir de hoje, quando eu chegar em casa, eu vou me dedicar ao meu novo projeto, à minha nova profissão, enfim. Só que a gente esquece de se ver como a bateria do nosso celular, que eu gosto muito de usar essa Uhum, analogia. Se você já gastou toda a sua bateria, que energia você vai ter quando chega em casa para ainda precisar ser criativa, estratégica e pensar no seu negócio? E uhum, aí é aquilo, né? Você passou o dia dando energia para os outros, para outros projetos, para outras pessoas, e quando chega a hora de dedicar energia para você, não tem mais, né? E eu acho que uhum. isso, no médio e longo prazo, vai dando para o nosso cérebro a mensagem de que a gente não é tão importante assim, de que as outras coisas são mais importantes que a gente, né? E aí a gente organizou o seu horário de entrada, de saída, a gente otimizou o que você fazia ali e a gente começou a delegar tudo o que não fazia parte da sua função, né? Para equilibrar realmente esse seu nível de energia, né? Sim, deu gás para fazer as coisas, sabe? Até atividade física que eu estava deixando para trás. E Uhum. hoje é as minhas coisas inegociáveis, sabe? Então, assim, tem que fazer atividade física, tem o meu trabalho, tem, o meu lazer e tem também o meu novo trabalho. E quanto mais você vê como um novo trabalho, né, desde já com essa seriedade, melhor e mais disciplinada você consegue se tornar, né? Eu Sim. gosto muito de casos assim, né? Admiro muito a sua trajetória, porque
quando as pessoas miram numa transição de carreira, elas têm uma expectativa de ou tem que ser tudo muito, né, da noite para o dia, senão não vai dar certo, senão indica que não vai ser possível, ou a pessoa fica tão perdida e parece uma coisa tão distante que ela não sabe por onde começar, né? E, na verdade, a transição de carreira é um processo, né? Que ela dura um tempo, né? Vale a pena, né? Mas é um tempo investido ali que a gente precisa de muita sabedoria. Então, se você não tiver com outros pilares da sua vida organizados, se você não estiver fazendo atividade física, se você não estiver equilibrando o seu autocuidado, é uma coisa que você não consegue sustentar por muito tempo, né? Sim. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, então, assim, eu ficava muito pensando nisso, eu preciso mudar, eu preciso fazer isso. Só que eu vi que com a mentoria você foi me dando, sabe, assim, uns passos, indo devagar, você me acalmava, falava assim, não, vamos pensar nisso, vamos fazer isso. Então, assim, me deu passos, assim, que eu fui fazendo de uma forma que acalmou a ansiedade. Então, eu comecei a ver resultados sem o desespero. Então isso foi uma coisa, assim, que valeu muito a pena, sabe. Que eu falava assim: "Nossa, não precisa ser tão desesperada assim". E comecei a ver muito colher muitos frutos de algo que eu achei que nem ia ter, nem começar, nem ia sorrir, sabe, assim. Exatamente. Não, muito orgulho, porque às vezes a gente tem essa crença, né, de que precisa colocar muito esforço. Então, se eu não me matar para fazer, não vou conseguir, não vai dar certo, não vou ter resultado, ou não vai valer a pena. Ou até, se não for assim, com muito suor e lágrimas, que nem às vezes a gente usa, eu não mereço, né? Então a gente se acostuma muito a condicionar conquistas com esse sofrimento, com essa coisa. Eu acho que no seu caso, pelo contrário, né? Então a gente está construindo uma mudança de vida para o seu longo prazo. É para você conseguir usar essa metodologia para outras decisões que você vai tomar na vida, em outros aspectos, né, que não sejam na carreira, fazendo com constância, com calma, com tranquilidade. Então, queria que você contasse agora quais são os seus próximos passos, né? Quais são os projetos que você está querendo tirar do papel, o que está brilhando o seu olho no momento. Juntas a gente até já fez um planejamento, né, de curto, médio prazo, e eu acho muito bom. Eu revi ele esses dias, escrevi de novo para focar mais, né, mas, eu vou fazer, assim, as coisas aos poucos, eu não vou desistir da escrita, vai acabar um curso que eu tô fazendo, mas já tem um outro, assim, engatinhado, que é de amizades que eu fiz, né, no curso, e eu vou continuar escrevendo. Eu resolvi melhorar meu Instagram, que era algo que eu não estava sentindo que não estava legal, sabe. Revi todo o Instagram, mudei nome, vou mudar ainda as biografias. Já fiz uma postagem com que tem mais a ver comigo, que mostra mais o que eu tô buscando, né. Quero muito comentar no Instagram partes das minhas leituras, fazer minhas escritas, quem sabe também postar, falar da mentoria também vai ser um post que eu preciso fazer também. E no LinkedIn também é uma coisa que eu falei assim: "Eu quero mudar de carreira e tal, mas eu também não estou deixando o meu lado da engenharia florestal", porque às vezes eu posso me redescobrir no curso mesmo. Então eu comecei a postar mais lá, comecei a ver, né, outras vagas, outras opções, o que pode realmente também agregar à minha vida. E tá sendo uma constância, isso eu tô tentando fazer, né, toda semana. Não consigo mais dias na semana, mas por enquanto está semanal e tá regradinho. As leituras, já estou num clube do livro com a Rá, né, então já é um livro também que está fazendo a gente pensar, que vai ser algo que eu também posso falar para os outros. E estou pensando nos próximos cursos que eu quero fazer, que eu estou muito, assim, apaixonada pela mente humana, né, e eu quero mais estudar sobre isso. Por enquanto estou fazendo um de liderança, quando eu terminar vou para outro, para não ser a desesperada que pega todos os cursos, e aí não dá conta de nenhum. Então aprendi a delimitar isso, sabe, e colocar na minha agenda para eu conseguir terminar e conseguir fazer outro, não acumular um monte e não fazer nenhum, né. Perfeito. Bem, muito bom. Principalmente essa questão dos cursos, né, que você trouxe no final. Então, quantas vezes a gente se atropela, né? Eu acho que
tudo isso, né, que a gente tem acesso hoje em dia, a quantidade de conhecimento é muito bom, é muito positivo, está muito mais democrático, mas também é uma armadilha, né? Então a gente que dá conta de tudo, porque tudo é online, a gente vai colocar cada coisa num dia, só que aí eu, né, quis que você prestasse muita atenção nisso, no seu nível de energia e o quanto de entrega você realmente quer dar para cada coisa, né? Então eu lembro da gente conversar assim, para que essa pressa toda? Uhum. Que o processo não pode ser um pouco mais leve, não pode ser um pouco mais divertido, você não pode aproveitar o processo, porque eu acho que às vezes a gente fica com tanta pressa pelo resultado que a gente deixa de desfrutar do processo, né? Que é onde a gente passa parte do tempo. Então, estou muito feliz que você está conseguindo fazer isso, essas escolhas mais conscientes e priorizando cada coisa no seu devido lugar e no seu devido momento, sabendo que é assim que o resultado vai vir, né? Então, a consciência no post do LinkedIn é uma coisa que também é admirável, porque às vezes a gente não tem essa disciplina mesmo, né, para ser constante. Às vezes a gente subestima muito também o poder de fazer um pouquinho por dia, um pouquinho por semana, né? Então, acho que foi o primeiro conceito que a gente também colocou, né? Essa coisa do que é o mínimo negociável para cada pilar. E aí é aquilo, se você consegue fazer, se a gente começa a colocar metas que caibam na sua vida, naturalmente a chance de você repetir isso depois no futuro é maior, porque você venceu aquela primeira resistência, isso já aumentou os pontinhos da sua autoconfiança, e aí aos poucos o processo vai ficando cada vez melhor e mais leve, né? Sim. É uma constância, né, de hábitos, né? Uhum. Estou muito orgulhosa da sua trajetória. Sei que aqui não é o fim do nosso acompanhamento, ainda vamos estar muito conectadas, tenho certeza. Estou aqui porque você precisar. Queria te agradecer por esse tempo, por compartilhar da sua jornada. Tenho certeza que muitas pessoas podem se identificar com o seu momento. Sim. E foi um prazer conduzir esse processo com você, você sabe disso. E vamos seguir juntos. Com certeza, eu que agradeço por toda a sua dedicação, por me transformar mesmo como pessoa. E eu espero que você continue transformando ainda muito mais, que eu vou divulgar muito. E a gente vai continuar sempre juntas, porque com certeza eu vou te mandar mensagem, te contar. Você tá comigo, assim, nas minhas vitórias também, né? E vou adorar acompanhar cada uma delas. Sim, Obrigada, Gabi. eu que agradeço.